Vou colocar aqui para vocês assistirem, né? A gente vai ver. Eu vou falar de alguns casos aqui. É óbvio, tá, que eu não ia trazer nada aqui que não pudesse ser comprovado. Lógico. Tudo que vocês estão lendo aí é porque eu vou mostrar aqui, entendeu? Não vou trazer nada na especulação, nada. E todas as matérias que eu vou colocar aqui, comprobatórias, são públicas. Todo mundo pode ir lá pesquisar, encontrou, achou, colocou, tá? Então já tô até com as abas abertas aqui do site, né? Portal da Justiça aqui do TJ aberto também, entendeu? Aqui tem algumas coisas que eu vou precisar ler aqui para vocês, que são códigos, né? Códigos de leis, tá tudo aqui abertinho, tá? Então, eu não vou trazer nada aqui na base da especulação, né? Nada, tá? O que eu vou trazer aqui são documentos de conhecimento público, ok? Para todo mundo tem acesso, tá? Não tô trazendo nada que seja sigiloso, nem algo que seja, como é que eu posso dizer? Algo que não possa ser mostrado, tá? Até porque eu não tô aqui para prejudicar ninguém, ok? E o foco aqui é para mostrar a incoerência e as injustiças da CCB. Perdoa interromper o seu vídeo, mas ele volta em poucos segundos. Só para te dar um recado que nós estamos congregando ali no bairro do Limão, na rua Jerônimo dos Santos 28. É todo o segundo domingo de cada mês, o culto é às 10 horas da manhã. Vá congregar conosco, pega o seu instrumento e vá tocar junto da gente. Também aqui na descrição desse vídeo ou na capa, na entrada do canal, você vai ver todos os links das minhas redes sociais. Temos culto virtual também, que nós fazemos todos os sábados às 20 horas. O culto é excelente e tem muita gente congregando conosco ali. Dito isso, volte aí você ao vídeo. Esse aqui é o do ancião, que foi condenado, tá? Condenado, e eu vou mostrar aqui a execução da pena, tá aqui, ó, tá pedindo pagamento para ele, tá? Condenado por sonegação de imposto, 28 milhões, tá aqui, ó, vou botar na tela para você ver. O nome desse ancião tá em cima, vocês podem ver, ó, tá aqui em cima, vocês podem ver, Onivaldo Paulo de Oliveira, ancião, né? Segundo as informações que nós temos, ele é chegado assim, ó, chegadinho do Davi Trevisan, que é tudo da mesma região. Aonde vai um, o outro também tá junto, tal. Olha aí a dívida do camarada, ó. Valor total devido, 28.268.434 reais e 95 centavos. É o valor que ele tá devendo. Esse homem é ancião lá na igreja mesmo, Josafá? Pera aí que eu bati print dos relatórios, dos relatórios aqui, né? É óbvio. É a mesma, como é que eu posso dizer? É a mesma... eu tirei foto dos prints de todos os relatórios, obviamente, que é para mostrar para vocês que a gente não tá falando nenhuma bobagem, tá? Esses homens que estão lá são os anciões. Tá aqui, ó. Tá? Eu quero que vocês vejam aí. Tá aí, ó. O nome dele, Onivaldo. Cadê o Onivaldo? Tá aqui, ó. Embaixo, ó. Onivaldo de Paulo Oliveira. Tá? Ele é... A comum dele é chamada Cristo Rei. Olha aqui, né? Na Avenida Celso Zanella. Tá? A foto da capa dessa live que tá lá fora, aquela foto é a foto da comum dele, tá? Cidade São José do Rio Preto. Olha aqui o nome, Onivaldo Paulo de Oliveira, está devendo quase 29 milhões e ele continua o quê? Aqui o nome do ministério, ó. Tá atendendo o culto normalmente, sem nenhum problema, ninguém... Então esse negócio de dívida, meu filho, que você será afastado, são regras que eles inventam para usar essa regra conforme a conveniência deles. Essas regras só serão usadas para perseguir pessoas que eles ou não têm afeto nenhum ou não gostam. Às vezes é alguém que eles não gostam. Vamos lá na lei, aí eles procuram a regra da lei, pá, vai atrás. Se é alguém que eles não conhecem, nada, eles decretam mesmo assim só para mostrar que eles são santos. Entendeu? Eles julgam a pessoa só pra querer dizer como nós somos corretos, você viu? Ah, o irmão lá ficou devendo R$3 na barraquinha da paçoca lá, o filho dele ficou devendo lá R$3 na barraquinha da paçoca da escola. Você viu o que a gente fez? Nós tiramos a liberdade dele, porque é nessa obra aqui, rapaz,
tem que ter, a pessoa tem que ser idônea, tem que ter respeito. E os camaradas sentam do lado deles, do Braz, senta do lado deles, saúda com o ósculo santo, devendo 28 milhões, e são esses camaradas devendo esses valores absurdos que deixa a situação que tá, o SUS, a escola, os policiais, né, mal pago, são por causa de homens como esses, que só negam imposto. Você paga, meu querido, o imposto até da bala do seu filho. Desse jeito aí, rapaz, fica fácil a gente conseguir crescer nesse país, né? Ou seja, enquanto os pobres pagam imposto para manter a máquina pública ativa, né? Os pobres pagam imposto para manter as coisas andando, enquanto eu não pago e vou enriquecendo. Ou seja, quando ele precisar de um bombeiro, meu filho, o bombeiro vai chegar na casa dele lá, pago pelo imposto que você pagou. Se o filho dele estiver na escola pública, que é difícil de editar, ele está sendo educado por um professor que o seu imposto pagou. Não foi o dele. Ele não paga imposto. Mas ele está lá atendendo os cultos. Que belezura, entendeu? É uma belezura isso daí. Olha aí, é muita coisa de diferença, gente. Tô mostrando aqui pra vocês, ó. O nome do camarada tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês de novo o coisa da dívida dele. Tem um outro papel lá também. Pera aí que eu vou mostrar um outro que é melhor. Vamos lá, vou mostrar um outro aqui. Da dívida do camarada. É muita coisa, rapaz. Isso não é pouca coisa não, tá? Isso não é pouca coisa. Tá aqui, deixa eu compartilhar a tela. De novo, vamos colocar novamente. Identificação, nome, Onivaldo Paulo de Oliveira. Situação, regular na Receita Federal. Razão social, lá tem lá o CNPJ e tal, tem ali as coisas ali, né? Tem os dados dele ali para poder identificá-lo, tá? E depois tem lá o valor, o montante que ele está devendo para o governo, na Receita Federal, para nós, está devendo para nós. Deixa eu buscar aqui de novo, peraí, tem que buscar novamente na pasta. Pera aí, pessoal. Onivaldo, cadê? Tá aqui. Onivaldo, meu filho. Sabe, isso é muito injusto, gente, sabe? É isso que dá. Eles não estudam a palavra, eles falam que vão receber tudo na mais pura revelação de Deus. Aí se tornam homens ignorantes, sem conhecimento bíblico, eles se conduzem pelas suas próprias mentes, as suas mentes de homens ímpios, e tá aí o resultado, ó. Uma vergonha para a congregação cristã no Brasil e para a liderança da congregação. Volto a repetir novamente para vocês que estão assistindo, todas essas informações são públicas. São públicas, eu não estou mostrando nada que seja sigiloso, não é nada que não esteja ao alcance de qualquer cidadão brasileiro. Tá aí, ó, Onivaldo de Paulo Oliveira está devendo a quase 9 milhões. Agora me explica por que o coitado que tá devendo 42 milhões descer a ripa no coitado. Por quê? Será que é porque ele não tem nada que possa dar de volta para eles? Ou seja, será que ele não tem uma coleta gorda? Será que ele nunca deu uma coleta de 50 mil reais? Ele nunca deu uma coleta de 20 mil reais? Ele não tem uma caminhonetona chique? Será que é isso? Será que ele não tem uma casa lá no campo para poder emprestar para ninguém? Será que é isso? O coitado do cooperador, rapaz, 42 mil reais, desceram o porrete no coitado, sem dó. Sem dó, por que sem dó que eu tô falando? Porque não deram nem a chance pro coitado se explicar. Não deram nem a chance pro coitado ver, ou seja, eles nem querem saber de você, meu querido. Não quero nem saber do que você tem pra falar, né? Porque quando eles são caçadores, o caçador vai atrás da presa, ele desce o sarrafo na presa, não tá nem aí pra presa, ele não para pra bater um papo. Ô presa, peraí, eu preciso comer você, como é que vai fazer? Essa é a estratégia do caçador, ele vai lá e pá, e arrebenta e acabou. Então, meu querido, vocês que estão aí, vocês são presas, os anciões são os caçadores. Fica esperto, porque do jeito que caçaram um ontem, o próximo pode ser você. Porque eles sempre vão estar atrás de uma nova caça, alguma coisa. Eu costumo dizer, quando o camarada é apresentado pro ancião, tem algumas coisas que ele não vê a hora de fazer. Tem algumas coisas que ele fica babando pra fazer e ele vai correr atrás pra fazer aquilo o mais rápido possível, que são coisas que só ancião faz. Então ele quer fazer, só ancião que faz. Eu quero fazer. O que é? Ele quer atender uma reunião de mocidade, ele vai querer atender uma santa ceia, óbvio, ele vai querer, como é que fala? Atender um batismo, e ele vai querer arrancar o ministério de alguém. Ele vai querer perseguir alguém pra mostrar que ele tem poder. Pra quê? Pra fazer com que os outros temam e tenham medo.
para ele poder arrogar sobre si aquela força, aquele poder. Vocês, queridos, que estão aí na congregação, vocês têm que quebrar isso, fazer aquilo que aqueles irmãos lá no Paraná fizeram essa semana. Tá? Não estou dizendo que estava certo, tá fazendo aquilo lá, porque o prédio, gente, esse prédio é da Congregação Cristã no Brasil. Esse prédio aqui, ó, é da Congregação Cristã no Brasil. Ok? A menos que o porteiro seja o responsável para estar com a chave na mão, com tudo. Aí o porteiro, por enquanto, pode alegar que não, eu não tenho ordens para poder abrir. Mas o que vocês têm que fazer? Sai fora daí. Conversa com todo mundo. E não deixa, fala assim, ó, vamos ficar em casa, não vamos na igreja. Não vamos na igreja. Deixa ele sozinho lá, o ancião, o sei lá quem. Chegou a hora de vocês fazerem alguma coisa, gente. Chega de ser oprimido. Né? Nós estamos provando aqui que esses camaradas aí deita e rola em cima de vocês. Tem mais, tá? Não acabou aí não. Seria bom que tivesse acabado, né? Mas não acabou por aí, tá? Então eu vou mostrar mais aqui pra vocês. Sobre agora tem um outro ancião, coitado, né? Que acabou atropelando uma pessoa. Tá aqui, ó, pera aí. Acabou atropelando um coitado e duas pessoas. Foi sentenciado, tudo bonitinho. E continuou no ministério, que é errado, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Vamos compartilhar aqui com vocês, tá? Portal, tá aqui, ó. Vou compartilhar. Estou no próprio site do TJ, o próprio site do TJ, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Eu não sei se dá para aumentar, não dá para aumentar, mas eu quero que vocês saibam, eu tô no próprio site do TJ, tá aqui, ó. Ação penal de competência do júri, ó. Homicídio simples. Assunto: homicídio simples, ó. Foro de Nova Granada. Vara única. E aí por diante, tá? Aí vai falando inquérito policial, tal. Justiça pública. Qual que é o nome do indiciado? Tá aqui, ó. Indiciado. Quem que é? Walter Vicente Lino. Esse é o indiciado, tá? Aqui nesse processo, que não vai dar pra gente ler tudo, tá? Houve um acidente. Ele atropelou pessoas, né? E por conta desse atropelamento que veio ter óbito das pessoas, né? Ele foi condenado. Não foi condenado por homicídio doloso. Não foi por homicídio doloso. O que é o doloso? É quando você tem a intenção de matar. Ele não teve intenção. Foi um acidente que pode acontecer comigo, com qualquer um de vocês. Ok? A gente não está dizendo em momento algum que ele seja uma pessoa má, não. Ele estava andando, a gente não sabe para onde, ou indo trabalhar, ou viajar, não sei, e aconteceu esse acidente, ok? A questão aqui não é essa, nós não estamos fazendo julgamento sobre o processo dele, do qual ele foi condenado. A questão aqui é, por que este ancião não perdeu o ministério da congregação? Por que esse ancião continua atendendo o culto? Enquanto que a mão pesa forte sobre os pequenos, fracos e os pobres. Por quê? Tá aí o nome dele. Eu vou ler aqui, ó. Walter Vicente Lino. Walter Vicente Lino. Ele é da Congregação Cristã do Brasil? Vamos ver então, uai. Vamos ver se ele é aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá aqui também, relatório. Relatório é uma beleza, que a gente vai lá e pifa, tira... a gente tira o print. Daqui a pouco esse CB tá arrancando, ele sempre faz alguma coisa, daqui a pouco tô acabando com os relatórios também. Aí o Josafá tá aqui acabando com a brincadeira deles, né? Então aqui, ó, Walter Vicente Lino, tá aí, ó. Tá aqui pra vocês verem. Rua Antonino de Rocha, Mármore, São José do Rio Preto, também, essa turminha de São José do Rio Preto é terrível, rapaz. Tá aqui, ó, Ministério, ancião, Walter Vicente Lino, tá aqui, ó, ancião. Como é que vocês me explicam isso, gente? Aqui só nesses casos que eu mostrei. Teve um que sofreu um processo por estelionato. Foi absolvido. Tudo bem, joia. Mas ainda assim, ele não perdeu o ministério. Ele não perdeu. Ao meu ver, é o seguinte, você não deve tirar o ministério de ninguém enquanto corre o processo. Depois que passou o processo, que a pessoa foi considerada culpado, dependendo também do tipo de processo, se for um processo criminal, alguma coisa, aí não pode ficar na frente do povo. Tá? Mas a CCB, ela pega no pé das pessoas, eles arrancam o ministério, eles tiram o ministério das pessoas, tira a liberdade das pessoas, apenas porque ela tá respondendo um processo, e muitas vezes um processo civil. Ou o camarada, coitado, passou pela pandemia, quem que não ficou endividado? Até eu tenho dívida. Quem que não ficou endividado? Não, vai lá e arranca a liberdade. Joia! Ninguém ia falar nada se vocês fizessem isso com todo mundo. Entendeu? Como é que fica essa situação? Tá aí, ó.
tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que eu li, não, eu não li, né? É porque pra ler o processo, gente, é muita coisa pra poder ler o processo, mas deixa eu ver se eu tenho um outro print aqui pra mostrar pra vocês. Porque tá muito ruim pra ler, mas eu vou mostrar um outro print desse processo, né? Que rodou, é um processo criminal, tá? Tá aqui, ó, deixa eu abrir pra vocês verem o print. Tá aqui, ó, vocês estão vendo, ó, eu vou tentar ler aqui, é que a imagem não tá muito boa, ó. Confirmação da publicação. Isso aqui, gente, são informações públicas, tá? Isso aqui é informação pública, ok? Tá aqui, ó. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu Walter Vicente Lino, né? E sobre quais foram os códigos que ele infringiu ou que ele deve, né? Eu vou ler para vocês aqui os dois códigos do qual ele foi enquadrado, né? Tem dois códigos penais que ele foi enquadrado. O primeiro é esse aqui, ó. É o 304 da lei número 9.503, que está dizendo o seguinte: o que foi que ele fez? Que é o que foi decretado na sentença. O que aconteceu, né? Houve ali o atropelamento e ele foi indiciado nesse código aqui, ó. Código 304, que quer dizer deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa deixar de solicitar auxílio, né, da autoridade pública. Ou seja, ele não prestou socorro. Ele não prestou socorro, tá? Não pediu ajuda, tá? Então, e aqui tá falando, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Ou multa, se o fato não constituir elementos de crime mais grave. Ou seja, se não tiver mais grave, fica nisso daí, tá? Então, um dos códigos do qual pesa contra ele é esse, e o outro é o código 305. Nós vamos colocar aqui também. Foram dois, o 304 e o 305. O que diz no 305? Tá aqui, ó. Tá? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, ou seja, ó, rapou fora, para fugir à responsabilidade penal ou a civil que lhe possa ser atribuído. Gente, é até de se explicar se o camarada foge, se ele tá num bairro lotado, muita gente, a pessoa que sofreu acidente, né, é conhecido do pessoal do bairro, e aí ele pode alegar aí que para poder preservar sua vida de um possível lixamento, tá tudo bem. Mas em uma rodovia, como fica isso? Numa rodovia, o camarada simplesmente vazar fora, e talvez foi pego em outro lugar mais na frente, ou a polícia rastreando lá pegou. Isso aí já é, né, ao meu ver, se for essa a história, aí já, pra mim, já enquadra em má fé, ou seja, tentou se safar da situação, né? Mas isso é apenas um achismo meu. Se você quiser saber melhor sobre os fatos, o ocorrido, né, você pode pesquisar no TJ, você entra lá e você vai ter todas as informações que você precisa para tirar juízo sobre essa situação. Tá? Então tá aí, como é que você explica, CCBano? Vocês perceberam, CCBano, que aquele negócio de vocês se ejactarem, dizer a CCB é a santa e a graça, isso tá indo pro brejo, meu filho. Os anciões da congregação, principalmente os do Braz, eles estão dando descarga em tudo isso que vocês falam. Estão dando descarga. Ou seja, eles estão transformando a congregação cristã no Brasil em uma piada. Fala asneira, prega absurdo, prega heresia. Os camaradas não têm reputação para estar na frente do povo. Eles não têm conduta para estar na frente das pessoas, né? E tá lá na frente de todo mundo e vocês estão sendo passados para trás como tontos. Como tontos. E aí vem aqui na internet querer dizer que você não, porque lá é tudo guiado por Deus, só sendo muito tapado para continuar falando isso. Eu até dava um desconto para vocês há 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, porque você fica fechado ali dentro, só ouvindo o marketing, a propaganda da CCB o tempo inteiro na cabeça de vocês. CCB é a graça de Deus, CCB é a obra de Deus, aqui é tudo limpo e transparente. Você nunca viu eles prestar conta das coisas. Aqui é tudo limpo e transparente, esses homens são santos, esses homens ninguém tem nada para falar deles, esses homens nunca fizeram nada de errado na vida, esses homens nem sequer roubaram no bafo, na figurinha, esses homens, eles são perfeitos, e você fica ouvindo aquilo ali, aí fica macetado na sua cabeça. Só que aqui fora, meu querido, tudo isso é colocado à prova, ninguém fica acreditando nesses caras, não. A gente não quer saber o que você tem pra falar, não, a gente quer ver o que você tem pra mostrar, né? Vem pregar qualquer bobagem aqui, a gente também não engole. Exatamente, tá lá.
28 milhões. E a revelação tá chegando na cabeça dele. 28 milhões. Deus olhando pra ele e falou assim, rapaz, você tem coragem de ficar aí mesmo? É sério? Você tá falando pro povo que eu tô te dando revelação? Você vai continuar aí, santinho? Esses homens tão fritos, cara. E você, CCBano, que vai atrás deles, ou que fica defendendo esses homens, você vai estar frito também. A Bíblia fala que o conivente tem culpa igual o culposo. O camarada que faz essas injustiças, ele vai pagar. E a Bíblia fala, não só os que fazem, mas os que consentem com os que fazem. Romanos capítulo 1. Ei, lasqueira. Quando eu falo pra você parar de ficar defendendo, eu falo isso pro teu bem, filho. Eu tô falando isso aqui pro teu bem, tô mostrando na tua cara todas essas coisas que esses homens estão fazendo, rapaz. E aí, como fica? Né? Esses homens vão continuar atendendo o culto? Será que vão, ô Davi Trevisan? O Davi Trevisan, segundo informações, é chegado desses anciãos, porque é lógico, são tudo ali da mesma região, são tudo junto. Como é que faz? Vocês são homem de Deus ou não são? Porque se vocês não fizerem nada, vocês serão coniventes com os crimes desses homens. Óbvio que é com os crimes dos que devem. É óbvio, né? É conivente com o crime dos que devem, né? Tem o Daniel Martinez, tá? Ele foi absolvido, joia, tá tudo bem pra você, Daniel. Entendeu? Não tem, mas só tem um problema, Daniel. Você deveria ter falado, não, irmão, enquanto estiver correndo aí o processo, eu prefiro me afastar. Eu sou inocente, mas eu prefiro me afastar. Ninguém teria o que falar de você. Ninguém. Mas ficou lá, você agora é a causa das injustiças na CCB. O seu caso se tornou um caso de injustiça. Você tá entendendo, CCBano, que não basta você estar lá dentro, você tem que fazer... Você muitas das vezes vai ter que assumir as suas culpas para você não ser condenado junto com esses homens. Você vai ser condenado junto com esses homens. Eu tô provando isso para vocês com documentos aqui na tela. Documentos, e tem casos de irmão, eu conheço irmãos que perderam o ministério, eram músicos e arrancaram eles da orquestra porque eles tinham um processo civil. Porque tinha uma dívida aqui e outra ali. E sabe quem são essas pessoas que tem essas dívidas? São trabalhadores que estão lutando para poder ganhar a vida. Não são milionários, não são ricos. No Brasil é assim, é uma luta, é uma luta, você sai para vencer e às vezes você não vence. Você sai para vencer e você volta perdido para casa. 42 mil reais, o que é isso? 42 mil reais. Eu tô falando que é pouco perto das negociatas desses homens. Desses anciões injustos. Mas aí você vê, peraí, o camarada tá com uma dívida de 40 mil reais, tá? Poxa vida, então esse homem deve ser alguém trabalhador, porque não é uma dívida tão grande. E se ele é um comerciante, alguma coisa aconteceu, coitado. Porque se esses homens tivessem amor, o que eles iam fazer? Gente, vamos dar um jeito aqui, vamos, né, ajuntar alguns irmãos, vamos fazer uma vaquinha, alguma coisa, vamos pagar a dívida desse irmão. Mas não, rapaz, eles ficam fazendo figuinha pro camarada dever mesmo. Não, vamos esperar ele dever. A hora que ele estiver devendo, nós vamos lá descer a chilapa nele, nós desce o porrete nele. Vamos esperar ele dever. Esses camaradas, eles têm o diabo no couro, rapaz. Né, o coitado lá do Santana de Itararé, coitado. O povo não ia ficar na frente daquela igreja se aquele camarada fosse um sujeito qualquer, que ninguém confiasse, entendeu? É assim, gente, ou você fica amigo do povo, ou você fica amigo dos anciões. Os dois não dá. Os dois não dá. E o povo foi lá e falou, não, se o nosso cooperador não estiver aqui, ninguém vai. E tem coisas aqui, viu, para falar mais, para fazer outro vídeo. Vamos esperar o resultado daquilo que tá acontecendo lá em Santana de Itararé. Fica aqui, ó, o recado para vocês aí do Paraná, Santana de Itararé, tá? Se tudo der bem lá para aquele irmãozinho, eu deleto o que eu tenho aqui. Eu dou minha palavra. Eu deleto o que eu tenho aqui e acabou. Eu não tô aqui para prejudicar ninguém. Mas se for para fazer injustiça, tem que mostrar a injustiça de todo mundo. Se for para ser injusto, tem que botar aqui a injustiça de todo mundo. Tem que ser igual com todo mundo. Tem muito ancião aí que ainda não prestou atenção numa coisa. O povo perdeu medo. Os críticos fez o povo perder medo. Ou seja, os anciãos não é soberano, não é inabalável, eles são tudo comedor de arroz e feijão como qualquer pessoa, homem de carne e osso, né? Fede também igual nós. Fica sem tomar banho lá pra você ver se o ancião não vai ficar fedendo uma carniça, pra você ver. São tudo igual a gente. São tudo, não tem diferença nenhuma, nada. O povo perdeu medo. O que o povo tá fazendo agora? Estão gravando até a conversa que eles estão tendo. Os anciãos nem sabem, rapaz, coitado. Vão se lascar inteirinho. Vão se lascar.
né? Porque, e o pior, eles procuram a gente aqui no canal. As pessoas procuram, eles falam, tem aqui. Eu falei, eu não coloco nada aqui que não possa ser provado. Não vou colocar nada aqui que eu não possa provar. Eu só vou falar alguma coisa que tá ali na cara, que seja palpável, plausível, assim, é provado, pode pôr aqui. Não tem importância. Se for provado, então quando eu falar uma coisa aqui, meu, segura a bronca, porque tem prova. A gente vai botar aqui. Tá? Então, rapaz, né? Chegou a hora de vocês acordarem e não dar mais moleza pra esses homens não, gente. Eu sei que vocês gostam do culto da congregação. O culto, tocar os hinos lá, aquele jeito de pregação, tá? Mas vocês não precisam mais se sujeitar aos anciãos. É sofrimento à toa, você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ganhar nada, ao contrário. Vocês sabiam que Deus não gosta desses homens da congregação? Esses anciãos não gosta. Não gosta. Por quê? Eles pregam heresia. Olha, mas como é que você vai falar que Deus não gosta deles? Simples, porque é só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver um monte de lugar. Tá lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 6. O Senhor Jesus odeia os heréticos, os homens que ensinam e pregam heresia. Ele odeia, por quê? Porque essas pessoas estão lutando contra ele. Contra ele, ó, Jesus. Vocês estão lutando contra Jesus, vocês não estão lutando contra mim. A palavra não é minha. Não foi eu que morri na cruz. Entendeu? Não foi minha, então fica nisso aí. Tá? Então, eu mostrei aqui pra vocês agora, tá? Quem não viu, depois volta aí. Eu mostrei aqui processo criminal de ancião, São José do Rio Preto, transitou em julgado, foi condenado, né, por homicídio culposo, não foi doloso, foi homicídio culposo, e o camarada continua atendendo o culto normalmente. Tem um outro aí, coitado, tá devendo 28 milhões de sonegação de imposto, 28 milhões, e tá lá tranquilão, atendendo o culto, falando Deus seja louvado, e o povo dando glória e chorando, porque Deus está revelando a palavra para ele. Como é que fica a situação de vocês, rapaz? Agora o cooperador, que tá lá na casinha dele, né? Criança pequena, camarada sofrendo lá, atendendo o culto lá no meio do mato, rapaz. Lá no meio do mato, os camaradas se preocupam com ele. Aí eles vão lá no meio do mato arrancar a liberdade do coitado só para mostrar pro povo que eles são justos. Ô, irmão, o que foi acontecer? Ô, irmão, fica em paz, o irmão tava devendo, irmão. Sabe, na obra aqui ninguém pode dever, irmão. Aqui ninguém pode dever nada, meu irmão. Aqui é santo, irmão. Aqui é santo. Tudo santo. Esses camaradas que tiraram a liberdade desse, eu não vou nem falar nada agora, tá? Só pra você saber a estirpe, né? Quem que esses homens são? Rapaz, isso deixa nós pé da vida. E imaginar que eu lavava isso aqui e limpava essas janelas, mas com tanto amor que eu achava que eu estava engraxando o sapato de Deus. Era como se eu estivesse engraxando o sapato de Deus. Eu fazia isso com tanta dedicação, com tanto amor, porque eu olhava para isso aqui e falava, isso aqui é obra de Deus. Eu chegava lá mais cedo no dia da limpeza, Josafá, era o primeiro a chegar lá. E a igreja tinha uma praça na frente da igreja, eu sentava na praça e ficava encantado olhando a santa. Só faltava me ajoelhar na rua pra santa. Ficava olhando aquela santa cinza. Esse tamanho aqui, ó. Essa santona cinza. Parque Neide, São Bernardo do Campo. O bairro era o Parque Neide. Lá tem uma pracinha na frente, né? Eu ficava lá na pracinha na frente, esperava ver a hora de entrar. Só faltava beijar os pés da santa. E eu ia fazer o meu serviço e ficava fiscalizando o serviço dos outros. Pensa num CCB enjoado, vocês não têm ideia como eu era. Tinha gente que falava, não dá nem pra ficar perto do Josafá, o Josafá é chato. Eu amava esse negócio de tal jeito que eu ia investigar o trabalho dos outros pra ver se os outros estavam fazendo direito. E eu amava essa santa. Aí você olha pra isso aí hoje e fala assim, rapaz, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você tá prometido num casamento, você vai casar, a pessoa fala que ela é virgem. E ela nunca teve relação com ninguém. Nada contra não ter, é só pra vocês entenderem. Porque ela diz que ela é santa, ela é imaculada, ela é virgem. Então você acredita que ela é virgem. Quando você vai casar, você descobre que ela trabalha num bordel e você não sabia. Ela trabalha num bordel, só você que não sabe. É esse o sentimento que eu senti quando eu entendi que isso aqui era uma seita. Ou seja, o CCB não vai ficar irritado comigo, porque eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Isso aqui é a maior enganação que você possa imaginar que tenha acontecido na sua vida. É a pior das enganações. Não é isso que te falam, CCBano. Acorda pra vida, meu filho. Essa não passa de uma instituição religiosa que hoje está mais parecendo uma empresa.
Observa toda associação religiosa. Associação religiosa. Tem o povo é membro. Aqui nem membro você pode ser. Porque isso aqui é uma empresa. Você é apenas um prestador de serviço que trabalha gratuitamente, voluntariamente para essa empresa. E para ela criar essa fachada de maravilhosa, o que ela teve que fazer? Ela teve que roubar os atributos de Jesus Cristo. Ela roubou os atributos. Atributo, gente, é algo que pertence exclusivamente a alguém. É um atributo daquilo. É algo que emana daquela pessoa. E os atributos de Cristo, que só está nele, o que é? Graça, obra de Deus. Caminho santo, o único caminho, a vida. Vocês não prestaram atenção que essa igreja roubou todas essas coisas de Jesus Cristo? Observa a pregação aqui dentro. Eles não falam de Jesus. Eles falam de você, CCBano. Eles querem te agradar o tempo todo. Eles só falam de vocês. Ele fala, não, que Deus vai te dar, Deus vai virar seu cativeiro, eu vou fazer uma obra na tua vida, só fala de você. Essa é a igreja mais materialista que eu conheço. E os coitados aqui compram a mentira, a enganação de que eles são espirituais. Nós somos espiritual. Você é espiritual, CCBano? Sou. Mas você só vai na igreja para buscar a palavra, para casar, para comprar, para vender, para Deus te dar vitória sobre as pessoas, né, que estão em volta da sua vida. Isso não tem nada de espiritual nisso aí. Onde que está espiritual? Entra aqui dentro e vai pregar uma palavra cristocêntrica falando de Jesus Cristo, do pecado, do engano, do inferno. Entra aqui para você ver se o povo não vai tudo embora. Ele fala, aquele irmão é frio. Aquele irmão é frio. O irmão só fala de Jesus Cristo, que nem o CCBano Samuel entrou aqui e falou que é chato ficar ouvindo falar de Jesus. Tem que falar da nossa vida. Paulinho do Paulista Ancião falou assim, para com esse negócio de ficar falando Jesus. Tem que falar sobre a nossa vida. Mas agora me fala, tudo isso que eu tô falando é verdadeiro. Agora me fala, nós estamos errados? Você não tem medo, irmão? Você não tem medo de você morrer e depois que você morre, os seus olhos espirituais abrir e você vê aqui uma legião de demônio aqui dentro? Quando você estiver fora do corpo, que você olhar e você vê aqui uma legião de demônio aqui dentro, você não tem medo de ver essa imagem? Quando Deus fala assim, não, abra os olhos dele para ele ver aonde ele estava, aonde que ele beijou os pés. Você vai se ver, beijando o pé do demônio. Porque o demônio falou tudo o que você gostava de ouvir a vida inteira. Ele sempre falou que ia resolver todos os seus problemas, que ele ia cumprir os desejos do seu coração, que ele ia matar o seu vizinho, porque o seu vizinho arrumou encrenca com você. Ele não fala com essas palavras, né, irmão? É lógico. Eles usam, é a mesma coisa, só que eles usam outras palavras. Ele fala assim, Deus vai tirar a pedra do teu caminho, vou abrir a sepultura, vou mandar para cima. É a mesma coisa, tá, CCBano? Ele tá falando que vai matar seu vizinho. CCBanismo. CCBanismo. Tem que colocar CCBanismo porque ninguém sabe a linha teológica. Tá mais pra linha liberal, que eu já falei pra vocês. A CCB, ela, se vocês analisarem, ela segue a linha liberal. Tá? Então, você que tá chegando agora aqui, no começo dessa live, eu mostrei aqui processo criminal do ancião contra o ancião. Eu vou abrir de novo aqui pra vocês verem. Eu vou abrir de novo. Vamos lá. Eu não vou precisar ficar mostrando tudo por detalhes, né? Tem aqui, ó, o Walter Vicente. O que tem para esse Walter Vicente? O Walter Vicente é um ancião que está ali na região de São José do Rio Preto, e eu já mostrei print aqui com o nome dele no relatório e tudo mais, tá? Eu vou mostrar. Ele sofreu um processo criminal, tá? Na esfera criminal por homicídio. E ele foi condenado por homicídio culposo, não doloso, o culposo, tá? E ele continua atendendo o culto normalmente, tá aqui, ó, para quem tá vendo agora, ó. Isso aqui é do TJ, tá? A gente bateu um print aqui, legalzinho, tá tudo normal. Tá aqui, ó. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu Walter Vicente Lino. Então, o Walter Vicente Lino tá aí, foi condenado. Tá? Então, agora eu vou mostrar o nome dele no relatório. Para o CCBano entrar aqui, o CCBano você tem que fazer no tintim por tintim, que eles inventam as maluquices na cabeça dele. Teve um aí no nosso grupo lá do Telegram, do Facebook, que ele viu o áudio o meu vídeo do ancião Hélio Bianco falando que a coleta é santa. Ele não acreditou. Ele não acreditou porque estava meio embaçada a imagem, que aquele vídeo é mais antigo, e eu tinha embaçado um pouco a imagem. Eles não acreditam. Então você tem que chegar aqui e mostrar tintim por tintim. Aí eu mandei depois para ele lá o vídeo original para ele ver, até agora não voltou para me responder. Tá aqui, ó. Tá? Na cidade de São José do Rio Preto. Olha o nome aqui no ministério. Ministério Ancião Walter Vicente Lino. Tá aqui o nome dele, ó.
Walter Vicente Lino. Então, é procedente, tá? Realmente, o homem é ancião da CB e é o mesmo que respondeu aquele processo criminal. Tá aí, CCBano, os seus anciãos atendendo o culto. Tá? E agora a gente vai para o outro aqui, que é o Onivaldo. Tá aqui, Onivaldo, que está devendo para a União, para o Brasil, a Receita Federal, 28 milhões. Vou mostrar aqui para vocês. Tá com uma dívida em execução já foi pedido até, de 28 milhões. Tá aqui, ó. Valor total devido, 28.268.434,95. Qual é o nome dessa pessoa? Onivaldo Paulo de Oliveira. Agora a gente vai ver se esse Onivaldo Paulo de Oliveira, se ele aparece no relatório. Vamos ver. Vamos ver se o Onivaldo aparece no relatório, para ver se ele realmente é ancião da CB, porque vai entrar a CB aqui. Mas esse camarada é da CB, vamos ver então, filho. Tá, vamos ver se ele é. Aqui, ó. Pronto, tá o print aqui do relatório da CB. A comum dele no bairro é Cristo Rei. O nome da cidade tá aqui, ó. São José do Rio Preto. E o nome dele tá aqui embaixo. Onivaldo Paulo de Oliveira. Tá aqui o nome dele, Onivaldo Paulo de Oliveira. Sim, esse homem, ele é ancião da congregação, está na ativa, tá? Mesmo depois, né? Mesmo estando devendo tanto dinheiro assim para a Receita Federal, para os cofres brasileiros, tá? Vale lembrar aí, tá faltando dinheiro na educação, na saúde, em tudo, entendeu? Lembra, gente, tá? Esses tipos de crime, do tipo estelionato ou corrupção, eu tô dando exemplos, tá? Esses crimes são cometidos contra a saúde pública também, porque muitas mortes acontecem na nossa saúde pública por falta de recursos. Quantas pessoas não passam mal e não morrem porque não tem o remédio? Você vai lá no postinho, não tem remédio para comprar. Por quê? O que o Estado alega? Não tem dinheiro. E esses homens, quando sonegam imposto, eles estão ajudando a matar pessoas. Isso aqui são conjecturas minhas, tá? Que a gente fala que é o dinheiro que deixa de entrar na União, acaba dando esse impacto, né, forte na sociedade, ok? Então, no mínimo, esse homem não poderia estar mais atendendo o culto. Ele não poderia. Se tivesse alguém lá mesmo com o culhão, lá no culto, falasse, ei, pode descer daí, rapaz. Pode descer daí, porque aqui tem muita gente com a índole muito mais limpa para estar na frente do povo do que você. Ok? Se não tivesse mais ninguém na igreja aqui, não tivesse ninguém, tá tudo bem, você poderia ficar aí. Mas não justifica manter esse homem na frente do povo, a não ser que vocês falem que lá onde ele congrega, na comum dele, tá todo mundo com processo igual ou pior do que o dele. Se vocês falarem, olha, todo mundo aqui, nessa comum, ou nas regiões aqui, tá todo mundo condenado igual a ele. Aí eu não tenho o que fazer, falo, então fica com ele mesmo. Não tem o que fazer, né? Mas é uma pouca vergonha ficar com um homem desse na frente do povo, enquanto tem um monte de gente lá no banco lá, né? Que tá sofrendo, lutando, mas tá pagando os impostos, tá pagando direitinho os seus impostos, e Deus não revelou você não, irmão. Fica aí porque Deus não revelou você não. Ah, Deus não revelou você? Não. Deus revelou ali o sonegador. Ele lá pode ficar na frente do povo, que é revelado por Deus aqui. Aqui é tudo na guia do diabo, só se for. Não tem outra explicação. Mas eles são santos anciões. Ai, que maravilha. São santos anciões. Vocês deveriam ter vergonha. Eu falo de verdade. Eu não ficaria assim. Eu seria o primeiro a levantar lá, se fosse o caso, obviamente, respeitando a regra, a ordem do culto. Tudo. Você, irmão, posso falar uma coisa? Eu não tenho condição de eu ficar aqui dentro, não. Esse camarada aí, ele tá devendo pra justiça. Não tem como ficar aqui dentro sendo aconselhado por ele. Você é aconselhado, não tem mais ninguém aqui com um pouco de moral e de índole? Não tem ninguém aqui com um pouco mais de hombridade para falar, vamos substituir, vamos colocar o outro? É brincadeira, gente. Mas tá aí, tô mostrando para vocês e provando, né? Passo ponta a ponta para vocês a grande hipocrisia da Congregação Cristã no Brasil. Uma igreja injusta, falsa, que persegue os pobres, persegue os pequenos, gente que não tem influência e não tem nome poderoso, vão para a vala comum dos sem liberdade. Eles pegam e jogam pra vala, joga você lá dentro da vala. Agora, quem tem cacife, meu querido, quem faz parte da nata, quem tá lá no meio da socialite, da CCB, esses aí, meu querido, fica tranquilo, eles podem estar devendo 28 milhões, 50 milhões, quantos milhões for, é como se não tivesse acontecendo nada, não tivesse devendo nada. Fique em paz, meu querido.
Aqui quem manda é nós. Aqui quem manda é nós. E o povo baixa a cabeça e apenas obedece. Aí, ó. Tirar a liberdade do coitado faz 30 anos. Vai. Daqui a pouco chega o projeto Resgate lá. O Resgate, engraçado que o projeto Resgate não passou na minha casa. Não tem projeto Resgate aqui, rapaz. Por que será, hein, que não tem? Complicado, né, pessoal? Fala a verdade. Não é triste essa situação na Congregação Cristã no Brasil? A Congregação Cristã no Brasil está caindo num discreto, num profundo. Além de ter esse problema teológico todo horrível, imenso, eles não sabem dar explicações básicas sobre perguntas da Bíblia. Perguntas básicas da Bíblia eles não sabem explicar, porque eles não sabem o básico do básico, o que é graça e o que é obra. Sabe o que significa o tamanho do problema? Você falar, não dá para atender agora, meu irmão, porque eu tô numa live. Tem um irmão ligando aqui, se ligar eu vou ter que mostrar quem tá ligando, porque vai aparecer aqui, hein? Só para trazer um lembrete aqui para vocês, a região que tiraram a liberdade desse pobre desse cooperador aí, esse cooperador aí que perdeu a liberdade, coitado, é a mesma região de Siqueira Campos, lá daquele cooperador Eber lá, do Eber lá que desabafou e falou um monte de coisa, arrancaram a liberdade dele lá, eu fiz um vídeo atrás, é os mesmos anciões fazendo as mesmas coisas. Então eu deixo um recado pra vocês que é da região aí do Paraná, Siqueira Campos, esse lugar aí, ó, os anciãos aí é ruim, fica ligeiro com eles aí, tá? Fica esperto com eles aí, porque esses camaradas, como eu acabei de falar aqui, eles são caçadores. Vocês são os coitados dos patinhos, tá? Eles vão derrubando um, é óbvio que eles vão ter que procurar outro pra derrubar, entendeu? E aí eles vão ficar fazendo esse tour aí, né? E derruba um, derruba outro, né? E eles vão com aquela pastinha aqui na frente, né? Dando glória a Deus, irmão, glória a Deus, aleluia. Aí entra naquele com aquela cara de piedoso, aquela cara de homem santo, parece que ele vai se ajoelhar no chão para ajudar a curar suas feridas. Mas isso é só aparência, meu querido. É só aparência. É só aparência. Então, tomem cuidado. Entendeu, gente?